Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu, Benedita Corrêa, hoje quero contar essa história da meia-noite, Paulinho, que me impressiona, sabe? Por todos os fatos aqui. Na verdade, é a história impressionante do Padre Jairo. O Padre Jairo, ele contava essa história na casa paroquial. E de tanto eu escutar, eu era responsável pela faxina da casa paroquial, eu decorei essa história nos detalhes. E depois que eu decorei, eu até falei para o Padre Jairo que eu iria contá-la para as pessoas que eu conheço. Ele me autorizou. Dizem até que essa história ela deveria fazer parte dos livros para que os brasileiros, de uma maneira geral, entendessem, por fim, o que é o preconceito estrutural. E se o preconceito se faz presente nessa carta, e ele se faz muito presente, vocês vão entender o porquê que ele está presente. Nessa carta também está o sobrenatural. A carta é de impressionar. O sobrenatural que faz parte da vida de todos nós. É uma coisa ajudando a outra. Mas vamos aos fatos. Foi exatamente assim que aconteceu. O Padre Jairo, ele estava saindo da paróquia dele para ir para uma paróquia de uma cidade pequena. Aliás, ele estava saindo daquela paróquia onde não era o padre titular de uma cidade grande. E estava se transferindo para uma cidade pequena onde ele passaria a ser o titular daquela matriz, daquela igreja. Apesar da cidade ser pequena. Era uma cidade para a qual ele deveria ir, mas era uma cidade distante e de difícil, inclusive, transporte, sabe? Havia um ônibus que ia pelo período da manhã e outro que iria lá para o finzinho da tarde. Eram 2 ônibus que iam por dia para essa cidade. E por qualquer razão do pároco, ele precisava, lógico, de viajar. Então ele chegou ao ponto do ônibus, chegou àquele determinado ponto do ônibus, onde indicaram a ele, falou, o ônibus passa aqui nessa estrada. É o único. Se o senhor não pegar esse ônibus agora, que passa pela manhã, e ninguém sabia exatamente o horário correto, o ônibus, eles normalmente atrasava. Então, se o senhor não pegar esse ônibus agora, só pro finzinho da tarde, quase de noite, que tem outro. Nossa, o Padre Jairo coçou a cabeça. Mas uma senhora que estava perto falou pro Padre Jairo, falou, só que tem um detalhe aqui, passa sempre alguém que está indo para lá, às vezes não é comum acontecer não, mas passa um carro, às vezes passa um caminhão. Se o senhor quiser, só pode pedir carona. O padre considerou aquela ideia, aquela sugestão, como talvez a mais correta. De fato, passou uns 2 carros, se tanto,
Ele acenou com a mão, mas as pessoas não pararam, não. Até que de repente ele viu que vinha pela estrada um caminhão. Caminhão, ele não era assim aquele caminhão grande, não. A gente chama de caminhão de 3/4. E lá foi o padre para a beira da estrada, com a sua pequena maleta. Ele estava viajando para assumir a nova paróquia, os pertences debaixo do braço. A hora já avançava, o sol começava a esquentar e ele acenou com a mão aquele caminhão que vinha. O caminhão não vinha correndo muito, pelo jeito estava com carga. E realmente estava. E não era uma carga qualquer, não. Era uma carga viva, vocês vão entender. Então o caminhão não vinha muito rapidamente, ele vinha quase que parando. O padre Jairo acenou com a mão, o motorista ouviu e parou. Oi! O padre estava com suas vestimentas comuns de cidadão de homem. Não estava com a sua batina. Não, ele não estava usando a batina do padre. Vestimentas comuns, ele não estava com a batina. Foi quando o padre perguntou para o motorista do caminhão para onde ele estava indo. E o cidadão que dirigiu o caminhão disse exatamente a cidade para a qual ia o padre. A pequena cidade onde ele iria assumir a paróquia. Só que ele não ia dar essas explicações todas ao senhor. Ele, quando soube que o homem ia para aquela cidade, ele disse o seguinte: o senhor pode me dar uma carona até lá? O senhor olhou assim para o padre, mediu bem o padre, olhou, falou: dou sim carona, mas você não liga de junto com as ovelhas? Não liga na carroceria com as ovelhas? O motorista do caminhão, ele estava transportando ovelhas na carroceria. Pelo menos umas 20 ovelhas, 20 carneiros na carroceria do caminhão. O padre Jairo: não, eu não tenho problema, não. O senhor me dá a carona? Então sobe lá na carroceria. Se o senhor não liga de com as ovelhas? Não, eu não ligo, não. O padre Jairo subiu na carroceria pelo pneu traseiro do caminhão. As ovelhas todas berravam. Bé, bé. Foi como uma saudação ao padre. Bé, bé. O padre cumprimentou as ovelhas, ficou no meio delas, foi pedindo assim uma licencinha para uma para outra, até que ele chegou naquela parte mais alta da carroceria que fica na frente junto da cabina, e ali ele segurou. O padre se apoiou ali, o motorista tocou, foi embora. E o padre Jairo, que o motorista nem sonhava que fosse padre, lá na carroceria do caminhão. E o motorista foi tocando, e o padre tendo que conviver ali com as ovelhas. Bé, bé. O padre, de vez em quando, tirava o chapéu que ele estava na cabeça, coçava assim o cabelo com a ponta dos dedos e dizia: olha, ovelhas, eu estou no lugar correto, porque eu sou vigário, eu sou um padre. E eu vim nesse mundo com essa missão de arrebanhar as ovelhas, de conduzir as ovelhas. Só que desta vez nós estamos aqui até mais fácil. A condução para mim está sendo mais tranquila na carroceria de um caminhão. E as ovelhas pareciam entender o padre Jairo e respondiam quase que num coral. Bé, bé. O cidadão, o motorista do caminhão, foi tocando até que chegou a determinada cidade. Quando chegou na cidade, o motorista perguntou: até onde você me deixar aqui tá bom. Por incrível que pareça, o motorista parou exatamente na praça, onde ficava a igreja, e logo assim do lado a casa paroquial. Aí o padre saltou da carroceria do caminhão, mas antes teve o cuidado de se despedir. Ele se despediu das ovelhas. Bé, bé. Houve aquela despedida das ovelhas. Nesse momento em que o padre saltou, agradeceu
ao motorista. E aí, uma pessoa da igreja reconheceu que era o padre, o novo padre, o padre Jairo. Ô padre! O senhor gritou, o senhor da igreja gritou, ô padre! E ele viu o padre Jairo descendo da carroceria do caminhão. Ô padre! Mas padre, o senhor não veio com ônibus, né? O ônibus naquele momento era chamado de jardineira. O senhor não veio com a jardineira? Não, eu estava demorando muito, eu peguei a carona com o caminhão. Ah, o homem não se conteve. O homem que era da igreja, trabalhava na igreja, falou, mas não é possível. O cidadão trouxe o padre Jairo na carroceria do caminhão, junto com os animais, junto com as ovelhas, que, aliás, pareciam estar felizes, as ovelhas, saudando assim o padre, se despedindo dele. Bé, bé. Aí o senhor foi falar com o motorista. Ué, mas o senhor não trouxe o padre aqui na cabina com o senhor? O senhor pôs ele lá para ir junto com os animais, com as ovelhas? E o motorista respondeu para esse senhor, mas eu não sabia que ele era padre. Eu não sabia que ele era padre. Se eu soubesse... Aí o motorista até desceu do carro, o motorista se desceu do caminhão, ele teria que se desculpar com o padre, ele não sabia, ele estava envergonhado, porque o motorista era católico e frequentava aquela igreja, se bem que ele morava num sítio próximo, não era exatamente na cidade, mas aquela era a cidade que lhe pertencia, era a paróquia que ele frequentava. Ele nunca imaginara que o padre Jairo fosse o pároco, o novo padre do lugar. Então ele falou, mas se eu soubesse que ele era padre, eu teria trazido o homem aqui na cabine comigo. Aí ele foi lá se desculpar com o padre. E aí ele falou, olha, eu não sabia, o senhor não falou nada que o senhor era padre. Se eu soubesse que o senhor era padre, eu tinha trazido o senhor na frente, né? E não na carroceria junto com as ovelhas. Aí o padre Jairo agradeceu a si mesmo ao motorista, falou, não, o senhor foi muito bacana comigo, me deu essa carona. Eu vim muito bem, aliás, o lugar de um verdadeiro padre é junto com as ovelhas. Estou muito bem aqui e agora vou ter outras ovelhas para amparar e cuidar. É evidente que não tão mansas quanto as suas da carroceria, serão ovelhas mais problemáticas, algumas até mais violentas. As suas ovelhas não me deram trabalho nenhum. E nesse momento, o homem envergonhado ainda, ele apertou a mão do padre, se despediu, e o cidadão que trabalhava na igreja veio junto do motorista e falou, eu sei por que você mandou o padre lá atrás da carroceria. O motorista, com medo de ouvir a resposta, nem perguntou o porquê, mas o senhor da igreja respondeu, porque ele é negro, porque ele é preto. Foi por isso. Se ele fosse branco, eu tenho certeza que mesmo se soubesse que ele não fosse padre, era na carroceria que ele não ia nada, ele viria com você na cabine. Isso foi porque ele é preto, né? Foi, fala a verdade. O motorista não sabia onde colocar a cara porque havia sido pego em seu flagrante, porque a realidade, no fundo, era essa. Fora preconceito. O senhor que trabalhava na igreja tinha toda a razão. Se fosse o padre Jairo um homem branco, ele não teria vindo na carroceria jamais. O motorista envergonhado ainda voltou onde estava o padre Jairo. Só quer que eu ajude o senhor em alguma coisa? O padre Jairo deu uma boa risada. Falou, não, meu filho. Pode seguir em paz, que de ovelhas eu entendo e delas eu preciso cuidar. O senhor frequenta aqui a igreja? Sim, senhor, eu frequento. Tá bom. A gente se vê então nas próximas missas. Dê um abraço na sua família. A bênção, viu, padre? Deus abençoe, meu filho. Vai com Deus. O motorista ficou muito envergonhado. Ainda quando ele deu partida no caminhão para continuar a viagem até o sítio,
o senhor que trabalhava na igreja ainda fez assim com ele, com a cabeça. Sabe quando a pessoa balança a cabeça no afirmativo, tipo, caramba, o que você fez, hein, cara? Sem dizer nada, apenas balançou a cabeça. E ele, envergonhado, pensou consigo, fazer o que agora? Agora já fiz, né? E as ovelhas, como que se entendessem a situação, se uniram num coro e juntas de novo berraram. Bé, bé. O homem tocou, foi embora. Foi pro sítio, chegando lá no sítio. Ele estava envergonhado até de tocar nesse assunto com a esposa, com a mulher. Ele estava arrependido. E aí ele começou a medir o preconceito, né? Porque se fosse um homem branco, não teria vindo jamais na carroceria do seu caminhão. Ele ficou medindo e foi se envolvendo com os trabalhos da lavoura, se envolvendo com as suas ovelhas. Ele era um criador delas. E a cada vez que ele escutava um berro das ovelhas, bé, ele se lembrava da situação com o padre. E ele ficava pensando num jeito de como ele iria, né, para a missa. Ele teria que ir na missa. O domingo iria chegar. A carona, na verdade, acontecera numa segunda, mas uma semana passa com rapidez. Mas quando foi no sábado, um dia antes da missa, chegou um cidadão negro na porteira do sítio do motorista. O dono do sítio, né? O motorista era o dono do sítio. Chegou um cidadão preto, negro. E ele, quando viu aquele cidadão, ele até que sentiu alguma coisa diferente no coração. Será que é o padre? Assim, à distância ele não chegou a reconhecer. Então ele correu até a porteira. Quando ele se aproximou, ele viu que não se tratava do padre, mas de um cidadão simples, até mal vestido. E o cidadão coçou assim a cabeça e ele foi ao encontro do cidadão e perguntou: pois não? O que o senhor deseja? E o cidadão olhou para ele e falou assim: olha, venho aqui a pedido do padre Jairo. Padre Jairo? Sim, ele lembrava muito bem. Eu dei a carona para ele, foi eu. Ele depois se envergonhou. Fui eu quem deu a carona para ele. O cidadão falou assim: eu sei, eu vim aqui a pedido dele. Ele colocou esse senhor para dentro de casa. Ele colocou o senhor para almoçar com ele à mesa naquele sábado. Ele serviu do melhor para aquele senhor. Aquela galinha caipira gostosa com arroz, feijão, jiló. O senhor repetiu o prato e ele ficava feliz em poder atendê-lo. Que bom que o senhor representa o padre. Então, o padre pediu ao senhor se o senhor pode oferecer alguma coisa para a igreja. É que ele está chegando agora e ele viu que tem tanta coisa para fazer na igreja. Está faltando muita coisa. O senhor poderia ajudar a igreja em alguma coisa? Ah, sim. Aquele peso de consciência. Ele tinha um dinheiro reservado, um bom dinheiro. Pois, devido àquele peso de consciência, ele pegou um bom valor, colocou numa sacola e deu aquele dinheiro para o cidadão. Falou: olha, entrega para o padre Jairo. Fala para ele que é o motorista. Não, ele sabe quem é o senhor. Eu vim aqui a pedido dele. Ah, então o senhor diz que eu estou fazendo isso com muito amor, com muito agrado no coração, porque Deus já tem me dado tanto. O senhor transmite o recado? Pode deixar. Ele sentiu aquele alívio porque estava resolvido o domingo. Ele iria no outro dia à missa, mas iria agora com um outro astral. Era tudo que ele precisava para se redimir diante do que ele fizera com o padre. Foi muito humilhante ter trazido o padre no meio das ovelhas.
Se bem que o padre não se sentiu assim. O padre até disse a ele que lugar de padre era junto com as ovelhas mesmo. E que as ovelhas dele até eram muito melhores do que as ovelhas que às vezes o padre enfrentava. No domingo ele foi à missa. A missa do domingo começava por volta de 10 da manhã, mas ele chegou cedo lá. Chegou com a esposa. Chegou com a mulher dele. Feliz da vida, ele quis cumprimentar o padre. Oi, padre. Oi. Bom dia. Bom dia. Então, o seu Antônio teve ontem lá em casa. O padre olhou para ele e falou: seu Antônio, eu estou chegando agora, conforme você sabe, você me deu carona. Segunda-feira passada. É o primeiro domingo meu aqui. Não conheço o seu Antônio. Ué, o senhor não conhece? O senhor pediu que ele fosse em casa? Seu Antônio... Seu Antônio, desculpa eu falar, mas ele é assim da cor do senhor. Ah, o senhor quer dizer que ele é preto, ele é negro como eu. Ele esteve lá em casa. Seu Antônio, não, eu não conheço o seu Antônio. Pelo amor de Deus, padre. Então eu caí, foi num golpe, padre. Por quê? Porque ele foi em nome da igreja, pediu uma ajuda para a igreja. E eu coloquei numa sacola um dinheiro bom. E eu dei para ele, ele prometeu de trazer. O quê, padre? Não me diga. Tá explicado. Vem cá. Ele saiu assim, caminhando atrás do padre. A mulher dele foi junto. O padre mostrou. É aquela sacola? Sim. Eu estava intrigado porque essa sacola apareceu aqui dentro da sacristia. Com todo esse dinheiro dentro. É do senhor? Não, agora não é mais, porque eu doei. Eu mandei aqui para a igreja. Uai, mas o senhor não viu quem trouxe? Não, eu não vi quem trouxe. A pessoa não se apresentou. Apenas a sacola apareceu aqui dentro da sacristia com esse dinheiro. Olha, padre, então eu tô contente porque eu não caí no golpe. O dinheiro tá aqui, tá certinho. Era esse mesmo. O mesmo elástico que eu coloco no dinheiro certinho, ó. Os montinhos, tudo certinho, é esse mesmo. É pro senhor fazer uma boa reforma aqui na igreja. Olha, veio em boa hora a tua doação. É feita de coração? É feita, padre, de todo coração. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus lhe pague. Quando ele falou assim, que Deus lhe pague, o homem e a mulher do Senhor, os dois começaram a chorar. Choraram de emoção, choraram por aquele momento diferenciado na vida dos dois. Mas até quando eu trabalhei lá na casa paroquial, cuidando não apenas do Padre Jairo, mas de todos os que passaram por lá, nunca ninguém soube nada de quem teria sido aquele seu Antônio Preto. Virou assim, Antônio Preto, que foi na casa do sitiante buscar o dinheiro para a igreja. Essa história não é impressionante? Ela não é bonita por tantos aspectos. Eu queria que você comentasse. Primeiro, curta, manda o teu joinha, dá bastante like. É muito importante. Se inscreva no canal. E se não for pedir muito, eu queria que você se tornasse membro aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa. Muito obrigado.